ao redor do monte de Sião, né? Então, quando o salmista estava escrevendo esse salmo, ele estava olhando para o monte de Sião e dizendo: aqueles que confiam em Deus são como essa montanha. Quem confia em Deus é como essa montanha. Não será abalado por uma notícia de câncer, uma notícia de problemas de saúde, por uma notícia de um familiar que morreu, um negócio que faliu, a empresa que mandou embora. Quem confia em Deus não será abalado, diz o salmista. Amém? E só consegue ter essa certeza. Pastor, como é que o senhor pode ter certeza disso? Porque a palavra de Deus nos assegura sobre isso. E eu tenho vivenciado isso. De quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente não é abalado. A gente consegue deitar à noite e dormir. Consegue levantar pela manhã com uma esperança no coração. Sabe por quê? Porque a gente está confiando em Deus. Não é num homem, não é numa mulher, não é num político. A nossa confiança está naquele que governa todas as coisas. A nossa confiança está naquele que pode todas as coisas. A nossa confiança está naquele que criou todas as coisas. Amém? Amém? Estão caminhando comigo? Sim? Bom. E eu lembrava de uma história de uma menininha de 6 aninhos que pegou um voo. A aeromoça encaminhou ela sentou na poltrona lá, reservada para ela. E os passageiros, todo mundo ali observando ela e vivendo ela sozinha naquele voo, né? E algumas pessoas mais ousadas assim se levantaram, não aguentando mais a curiosidade, como uma criança de 6 anos, aparentemente olhando, mais que isso não tinha, ela conseguia voar sozinha. Durante o voo ninguém foi até ela, a não ser a aeromoça. Mas de repente, uma pessoa mais ousada, mais despojada foi até ela. Sentou do ladinho dela e disse: menininha, como é que é teu nome? Ela falou: me diz uma coisa. Você é acostumada a andar sozinha de avião? Sim. Você não tem medo de andar de avião? Não. Mas se o avião cair, der uma turbulência, você não tem medo? Não. Eu não tenho medo de andar de avião. Mas como assim? Por que você não tem medo de andar de avião? Daí a menininha olhou para ela: sabe por que eu não tenho medo de andar de avião? Porque o meu pai é o piloto. Quando a gente sabe que a nossa confiança está no nosso Pai Celestial, pode vir a turbulência que vier, pode vir o vento forte contra a nossa aeronave, a aeronave da nossa vida, da nossa família vier, a gente sabe que o nosso piloto está no controle. E ele vai conduzir o nosso voo tranquilamente. A gente vai pousar seguro no nosso propósito, no nosso destino. Tá me entendendo? Quando a gente sabe quem é o nosso piloto, vai tudo bem. Tá me entendendo? Agora, quando a gente não tem quem pilota a nossa vida, quem está conduzindo a nossa vida, qualquer coisa abala a gente. Qualquer coisa tira a gente do prumo. Qualquer coisa, a gente fica ali desesperado, angustiado, né? A última década foi marcada por um mal chamado mal do século. Sabe qual? Estresse. Pessoas em níveis de estresse elevadíssimos. Casamentos acabaram por causa do estresse. Sociedades acabaram por causa do estresse. Pessoas se suicidaram por causa do estresse. As pessoas não sabiam lidar com o estresse. A pressão que vinha por causa da condição financeira diminuindo, por causa de uma crise no trabalho, as pessoas não sabiam lidar com o estresse. E vivendo em meio a uma geração hoje que tudo é descartável. As pessoas não consertam mais as coisas. Não é? As pessoas compram uma nova. Uma geladeira nova, uma TV nova, um celular novo. É mais fácil comprar do que arrumar. É mais fácil trocar por algo novo do que consertar. E as pessoas vêm transferindo isso para a sua vida social, para a sua vida afetiva.
É mais fácil trocar de casamento do que consertar o casamento, não é? As pessoas têm lidado com isso. Nós somos a geração do Nissim Miojo. Ah, pastor, como assim? É tudo instantâneo. A gente não tem mais paciência para nada. Veja os nossos filhos, se eles querem olhar desenho com internet lenta. Hã? Nem eles querem internet lenta. O meu pequeno, o mais pequeno, quando o desenho com a internet está, né, processando ali, ele começa a bater na tela. Ah! Porque ele é autista, né? Ah! Odi! Ah! Querendo me dizer, pai, tá lento aqui, não tá abrindo o desenho. As crianças. Tá me entendendo? E os adultos, né? Eu vi as pessoas da terceira idade, né? Meu falecido pai, né? Para entrar nessa modernidade do celular era uma dificuldade. Ele aceitou o celular porque precisava para comunicar com os filhos, era mais fácil, né? Mas morreu sem ter um WhatsApp, sem usar um WhatsApp, né? E a gente deu o celular para ele que tinha as tecnologias. Não, eu só quero para ligar e para atender, né? Mas daí eu olho para minha sogra, ela estava toda moderninha. Um dia ela lá na sala, né, botou uma roupa, eu disse, o que é isso? Não era dia de culto, não é dia de festa, não é nada. Não, é para botar no Facebook. Passou batom, se maquiou toda, se arrumou e tava ela lá, fazendo pose, pedindo pro meu filho mais velho tirar foto dela. Tira a foto da avó aqui para botar no Face. 73 anos. Na modernidade, né? No início ela lá tentando, pedia pro meu filho, Isaac, ajuda a avó aqui, como é que a avó faz isso, né? E ela entrou na modernidade. E hoje tem Face, tem Instagram, tem WhatsApp, né? Entrou nessa onda de modernidade, não ficou de fora. E quantas pessoas da terceira idade que vocês conhecem, ou você que era da terceira idade, né? Você, eu não consegui, hoje já está usando. Não é? Parecia um bicho de 7 cabeças difícil, hoje você já domina, não é? WhatsApp, manda mensagem, fala. Tem até o grupo da família, não é? A tecnologia uniu, estreitou, aproximou pessoas de longe, não é? Parente de longe, lá do outro estado, outro país, aproximou. Só que a tecnologia fez um outro problema. Aproximou quem estava longe e afastou quem está perto. As pessoas na mesma casa, na mesa, mandam mensagem para falam um com o outro por mensagem. Passa o açúcar, passa os frios. Não tem diálogo, não é? Não tem diálogo. Vão para a mesa já com o celular. Eu lembro quando criança, entrando na adolescência, meu maior prazer, que meu pai casou de novo, né, depois de 15 anos de viuvez, foi onde a gente conheceu o Evangelho. Minha maior alegria era quando a gente estava na mesa, sabe por quê? Porque eu ficava ouvindo os dois conversar sobre o trabalho deles. Eles falavam o nome dos colegas como se fosse um parente, né? E eu ficava feliz de ver aquele diálogo que a gente conversava. Daí eles perguntavam como é que foi a escola, e tuca e tal, né? Era uma alegria. Hoje a gente não vê mais as famílias conversar na mesa. Pega o prato, vai pro quarto. Pega o prato, vai pra sala. Mesa é um lugar sagrado. Mesa é algo tão precioso, tão importante, né? Pra gente se olhar nos olhos e conversar. Dialogar. Casamentos acabaram quando foi o período de pandemia de ficar em casa. Mas ao mesmo tempo outros casamentos melhoraram, porque puderam dialogar. Estavam juntos, né? E quem não sabia ficar junto entrou em surto. Não aguentava mais olhar um na cara do outro, não tinha mais assunto, não tinha diálogo, não é? Quinta-feira agora eu fiz o sepultamento de esposo de uma prima minha.
na cidade de Igrejinha. E eu disse lá no velório, né, que nós possamos não permitir mais que a gente só se encontre em velórios. Parentes, primos, a gente só se encontra nos velórios. Não é? Que a gente possa se encontrar para comer um churrasco, tomar um chimarrão, tomar um café junto. Não só em velórios, não só em momentos tristes como esse, mas que a gente possa resgatar algumas coisas, né? De estar junto, de sorrir, de dizer para quem a gente ama que a gente ama. Depois que a pessoa morreu, não adianta mais, ela não vai te ouvir mais. Não adianta chorar na beira do caixão e dizer coisas que você queria, que você deveria ter dito enquanto a pessoa estava viva. É enquanto a gente está vivo que a gente deve dizer para quem a gente ama que a gente ama. É olhar nos olhos e dizer: você é importante, você é precioso para mim. Me perdoa. É quando a pessoa está viva ainda. Tá entendendo? O tempo passa tão rápido, não é? O tempo voa, não é? Para algumas pessoas o tempo não é muito legal, não foi muito generoso, não é? Mas para outras pessoas o tempo foi generoso. Um esposo de uma outra prima disse: rapaz, tu não fica velho. Ele procurando em mim cabelo branco, né? Tu tá pintando? Não, não pinta, rapaz. Eu não preciso desses artefatos. Mas como é que tá todo mundo, um ficando careca, outro ficando branco, enrugado, e como é que tu tá aí? Pai, eu sou que nem vinho. Quanto mais passa o tempo, mais bonitão eu fico, rapaz. Ele deu risada, né? Daí minha tia veio e xingou nós. Vocês estão num velório que estão dando risada. Sabe, queridos, a gente precisa resgatar algumas coisas. E o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele estava dizendo, né, os que confiam em Deus. Onde é que está a tua confiança? Em quem está a tua confiança? No que está a tua confiança? Na tua capacidade? No teu braço? Eu sou o cara. Eu vou e faço, eu aconteço. Eu. Sabia que de manhã, ao abrir os olhos, foi porque Deus quis que você abrisse os olhos? A Bíblia diz no livro de Jeremias, profeta Jeremias, que são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Se você abriu os olhos hoje pela manhã, pôde se levantar da cama, foi porque Deus teve misericórdia de você. Foi porque Deus quis te dar mais um dia de vida. Não é porque você é bonitão, bonitona, fortão, fortona, inteligente, sábio, tem amigo, tem sobrenome chique. Não é nada disso. Foi por causa da misericórdia de Deus. Deus quis te conceder mais um dia de vida. E eu te pergunto, o que você fez esse dia? Como você viveu esse dia? De que maneira você viveu esse dia? Viveu de maneira que Deus se agradasse? Viveu de maneira que Deus ficasse feliz com você? Viveu de maneira que Deus ficou alegre? Eu ouvi um judeu falar essa semana sobre isso. Que toda vez que a gente acorda, foi porque Deus quis que nós acordássemos, nos concedendo um novo dia de vida. Então, aquele judeu dizendo, então, você deve viver para Deus, porque foi Ele que te deu mais um dia de vida. Quantos acidentes de trânsito Deus te livrou essa semana? Quantos males Deus te guardou essa semana? Você conseguiu fazer um bom almoço hoje? Foi porque Deus te abençoou para você fazer. Você tem uma roupa quentinha para vestir? Foi porque Deus te abençoou, te dando trabalho, te dando oportunidade, te dando sabedoria, abrindo portas importantes para você trabalhar. Foi por causa de Deus. Foi Ele. E cabe a nós ser grato a Deus. Eu não estou falando de ser crente, eu não estou falando de ser crente. Eu estou falando de ser grato a Deus. Isso não é só para crente, é para todo ser humano inteligente que reconhece a grandeza de Deus. Reconhece quão importante Deus é na sua vida.
o quanto Deus significa para você. Se não fosse Deus, onde você estaria hoje? Onde estaria seu casamento, sua família, se não fosse Deus? Onde você estaria? E às vezes a gente não reconhece. Nem lembra o que Ele já fez, de que Ele já nos livrou. Talvez você nem era para estar vivo, era para estar num paletó de madeira. 7 palmos abaixo do chão. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. A gente não percebe os detalhes do dia a dia, mas Deus está em volta da gente, cuidando da gente, guardando a gente, livrando a gente, cuidando de nós. Eu li a história de um evangelista do século passado, um homem chamado George Miller. Aconselho você a ler os livros dele, a biografia dele é muito linda, muito importante. Esse homem e sua esposa, eles construíram 5 grandes orfanatos. E eles alimentaram, educaram e cuidaram mais de 10 mil crianças ao longo da vida dele. E um dia, ele estava em um dos seus orfanatos e chegou um dos seus auxiliares lá e disse: Pastor George, amanhã as crianças vão fazer hoje a última refeição. Amanhã não teremos nada para comer em nenhum dos 5 orfanatos. Ou seja, 10 mil crianças iam ficar sem comer no outro dia. Eles estavam fazendo a última refeição. Estava um amigo do George Miller com ele ali. Ele convidou um amigo: vamos orar comigo? Ele: vamos. Dobrou o joelho. Ele orou: Deus, obrigado pelo alimento que nós temos para hoje. Mas amanhã eu preciso de tanto pão, tanto de leite, tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de carne. E falou as quantidades para Deus. E foram dormir. No outro dia, chegou alguém correndo e chamou ele: George Miller, né, pastor George, vem cá depressa. Ele: que foi? Calma. Colocaram na frente de um dos orfanatos uma carroça enorme, abarrotada de alimento. Não tinha cavalo e não tinha quem havia trazido a carroça. O alimento que ele havia pedido para alimentar os 5 orfanatos. Um amigo dele: vem cá, como é que tu tem uma fé dessa maneira? Ele disse: sabe qual é o segredo? O segredo foi, na primeira vez, com poucas crianças, que eu precisava ter fé para ter $10. E a minha fé foi sendo desenvolvida ao passar do tempo. Tá entendendo? Quando a gente começa a exercitar nossa fé, para Deus abrir uma porta de trabalho, para Deus curar aquele nosso parente, para Deus salvar aquele nosso familiar que está lá perdido na droga, no alcoolismo. E você começa a exercitar a sua fé. Para Deus tirar a dor de cabeça da esposa que não consegue dormir. Para Deus ir lá tirar a febre do filho que está com febre. Quando você começa a exercitar a sua fé, ela vai crescendo e vai tomando proporções muito maiores. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Tá me entendendo? A palavra de Deus, ela é rica de exemplos de homens e mulheres que tiveram que desenvolver a sua fé, tiveram que exercitar a sua fé. Eu amo demais os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Amo demais, porque eles retratam os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus viveu, os milagres que ele fez. E ao ler os evangelhos, eu vejo os discípulos pedindo algo para Cristo. Não pediram poder, não pediram: como é que o Senhor faz esses milagres, queremos ter a unção que o Senhor tem. Não. Sabe o que os discípulos pediram para Cristo? Quando Jesus desceu do monte, depois de passar a noite acordado orando, e expulsou o demônio de um menino e curou ele. Os discípulos passaram a noite expulsando o demônio do menino, o demônio não saía.
O pai já estava ali aborrecido, triste. E Jesus, olha, calma, orou com eles e o menino ficou bom. E aí os discípulos então chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Não pediram para ensinar como expulsar demônio, como curar enfermo, nada. Eles pegaram e pediram algo para Jesus: ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o segredo para expulsar demônio, curar enfermo, o segredo está na oração. Oração não é um passaporte para a gente fazer tudo que a gente quer. Oração não é um meio para a gente conquistar tudo que a gente quer. Sabe o que é oração? Oração é diálogo. É relacionamento, você e Deus. Deus não quer palavras bonitas, cheias de retórica, não. Deus quer um coração aberto. É dialogar, é falar com Ele. É ouvir a voz dEle também. Tá me entendendo? Pergunta pra quem tá perto de você: e aí, tá entendendo? Dá uma cutucada. Se a pessoa fez cara feia pra você, dá uma cutucada aí. Até ela dar um sorriso. Sabe? Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a gente fica parecido com Ele. Hoje eu arrumando os meninos, dando banho e tal, e aí o Isaac demora no banho, daí a minha esposa: ele é que nem tu. Primeiro tu te molha todo, depois tu vai te ensaboar, depois tu vai tirar o sabonete. Eu sei, tá o pai e tá o filho. Aí o Senhor começou a falar: é assim que eu quero, filho. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Tá me entendendo? Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai ficar parecido com Ele. Como assim, pastor? Sim. Se você é irado, quando você começa a andar com Deus, Deus vai tirar a ira de você. Vão te cortar no trânsito, vão, quem sabe, furar a fila lá no mercado, você não vai brigar mais. Você vai abençoar. Tá bom, vai com Deus. Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa fofoqueira, quando você começa a andar com Deus, você não vai ser mais aquela pessoa que reclama de tudo. Reclama que tá chovendo, reclama que tem sol, reclama que não pode sair. Quando sai, reclama que tá demorando demais para sair, quer voltar logo para casa. Aquela pessoa que nada tá bom. Quando você começa a andar com Deus, você começa a ser uma pessoa grata pela vida, até mesmo pela oportunidade de respirar. Você começa a mudar, você se torna uma outra pessoa. Tá me entendendo? Quando você começa a se aproximar de Deus, você não é mais aquela pessoa que parece que chupou meio quilo de limão, né? Que dá medo de chegar. Tem gente que só vai dar bom dia perto do meio-dia, que está chegando a hora de almoçar. Tem gente que não consegue dar bom dia, né? Os guris, nós já levantamos a 1000, né? A gente já levanta a 1000. Mas tem gente que não tem esse ritmo, né? Que vão lá, né? A gente tem que entender. Mas quando você começa a se aproximar de Deus, o seu ritmo passa a ser outro. Tá me entendendo? Você não é mais aquela pessoa ranzinza, rabugenta, né? Você começa a entender que, uau, Deus me deu um novo dia de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Tá me entendendo? Eu tô com um problema para resolver, tô com dificuldade, mas obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar graça para me solucionar esse problema. Eu sei que o Senhor vai me dar graça para resolver essa situação. A pior coisa é chegar perto de alguém que você não sabe se ela vai te morder ou se vai te arranhar, porque aquela cara é terrível. Tá me entendendo? A gente não sabe, tem lado para chegar, né? É difícil lidar com gente assim, né? Mas quando a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai transformando a gente. Deus vai mudando a gente, querido. Amém? O amém foi fraco, mas não tem problema, né? Então, te exponha para Deus, permita Deus trabalhar na sua vida, permita Deus modificar você. Assim como a gente foi obrigado, né? Tem que usar máscara, todo mundo de máscara. Tem que distanciar,
né? Tem que passar álcool, tem que não sei o quê, né? Tinha pessoas que quase pegavam o álcool e faziam assim, ó. Já estavam neuróticos, né? Mas entraram nesse ritmo. Se ajustaram, modificaram. Por que com relação... Nem no mercado. Um dia eu esqueci a máscara, não podia entrar no mercado para comprar comida. Aí eu peguei e tive que ir numa farmácia que a mulher me conhecia. E ela me vendeu a máscara, aí eu pude voltar a entrar no mercado. Para comprar comida. Não podia entrar. E a gente teve que se obrigar a se ajustar. Por que com relação às coisas de Deus a gente sabe que este é o caminho, que é isso que vai trazer felicidade plena, a gente não se ajusta? Tem medo, a gente tem medo de abrir mão de algumas coisas. A gente tem medo. O que os outros vão dizer, vão pensar, vão falar. Mas lá no meu íntimo, meu pai, esse é o caminho. É isso mesmo. Poxa, eu me sinto tão bem, há uma paz, há algo tão bom. A gente pensa que tem que abrir mão de um monte de coisa e deixar um monte de coisa. Não. A gente, na verdade, é uma substituição. Eu vou abrir mão daquilo que não preenche por aquilo que satisfaz. Eu vou substituir aquilo que não traz alegria, pelo contrário, está prejudicando meu casamento. Por algo que vai preencher o meu casamento, vai preencher minha família. Tá me entendendo? Vir para Cristo é uma substituição. Não é abrir mão de um monte de coisa. Não. Mas agora eu vou ter que deixar com isso, deixar aquilo. Não, você não tem que deixar nada. Você vem para Jesus como você está. E você começa a substituir, a mudar. Bom, isso aqui não serve mais. Isso aqui também não. Eu quero mudança. Tá me entendendo? Porque a vida com Cristo é isso aqui que nós estamos nesses 2 versículos do Salmo 125. É Deus, como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor, Ele está na nossa volta. Eu não preciso mais temer, eu não preciso mais ter medo, eu não preciso mais entrar em depressão, em angústia. Tem gente que rói as unhas de tanta ansiedade, tá lá no sabugo já a unha, né? Já pede a mão do marido para roer as unhas dele, porque ela já não tem mais unha, né? De tanta ansiedade. Quase que tem que lacrar a porta da geladeira. Já tem que trocar a borracha da geladeira de tanto abrir, porque, ai meu Deus, tem que comer alguma coisa. Não. Quando você começa a se voltar para Deus, Deus tira a ansiedade. Deus tira aquela angústia do peito. Deus transforma você. Tá me entendendo? Por quê? Porque você começa a entender que Deus está contigo. Não tem mal que vai te abater, te abalar. Deus está contigo. Amém?